Saúde começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Recentemente, um caso chamou a atenção do país. Uma mulher passou a perseguir incessantemente um médico no estado de Minas Gerais, culminando em uma agressão contra a esposa do profissional de saúde. O comportamento dela foi classificado como stalking. A palavra deriva do inglês e significa prática de caça. No Brasil, esse tipo de conduta passou a ser considerada crime em março de 2021. E para entender o que está por trás desse tipo de comportamento é que converso agora com o psicólogo, especialista em psicoterapia analítico-funcional, Gabriel Mendes de Sá Menezes. Gabriel, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações aqui no Papo hoje sobre esse assunto que está em destaque, assim digamos, na nossa sociedade, depois daquele caso que levou uma mulher para a prisão em Minas Gerais pela prática de stalking a um médico e a família dele. Queria questionar para você assim, existem condições psicológicas pré-estabelecidas que me dizem que uma pessoa pode praticar o stalking? Primeiramente, obrigado pelo convite, Michele. Sobre a questão de haver condições, existem determinados transtornos mentais que podem influenciar e levar à prática do stalking, mas o stalking em si, aquele conjunto de comportamentos, não está necessariamente ligado a alguma condição psicológica. Pessoas sãs, sadias mentalmente, podem muito bem praticar stalking, assim como condições como esquizofrenia paranoide podem levar alguém a praticar stalking também. Então é um conjunto de respostas, vamos dizer assim, que é multifacetado. Pode ou não pode estar relacionado a alguma condição psicológica. Quando eu penso no stalking em si, quais são os fatores que precisam estar presentes para que seja rotulado dessa forma esse comportamento? Então, por exemplo, quando eu sou insistente demais ao receber um não, é uma prática que está configurada dentro do stalking? Que outros elementos precisam estar presentes para eu dizer assim, não, pera, eu estou sendo vítima ou eu estou praticando stalking e eu preciso rever isso nesse momento? Nossa, essa é uma excelente pergunta. O stalking em si é um conjunto de comportamentos. Então, só ser insistente depois de receber um não necessariamente configura a prática de stalking. A gente diz que uma pessoa está sendo vítima ou está fazendo stalking quando ela forçadamente insere a presença dela na vida de outra pessoa. Então, usando o caso mais recente que passou no Fantástico, a pessoa que fazia 500 ligações em um único dia. Isso configura uma prática de stalking. Você está fazendo a sua presença acontecer na vida de outra pessoa de forma forçada. Quando você persegue uma pessoa nos variados ambientes que ela frequenta durante o dia, local de trabalho, local de lazer, no trajeto da casa para o trabalho, você segue essa pessoa. Então isso configura a prática de stalking. Uma coisa só isolada, dificilmente a gente vai dizer, ela está sendo vítima ou praticando stalking. Faz sentido? Sim, eu preciso de vários elementos para que essa condição se faça presente. Exatamente, não é uma coisa só. Até porque uma coisa só pode ter uma miríade de fatores que levam àquilo. Agora, o conjunto de coisas, a gente pode olhar e dizer, não, isto é stalking. Então, uma quantidade exacerbada de ligações, de mensagens, mesmo após a pessoa dizer, olha, eu não quero que isso aconteça, porque é muito importante que o consentimento seja quebrado para que a gente diga que está rolando stalking. Mesmo em relações um pouco desiguais, assim, às vezes a pessoa não sabe que está sendo vítima de stalking e ela está tipo, meu Deus, o que está rolando? Se ela não entende o que está rolando, se ela não tem capacidade para enxergar o que está rolando, então ela está sendo vítima de stalking também. Ela está perdida no meio daquele turbilhão de coisas que outra pessoa está fazendo. A gente tem noção do que seja o stalking? Por que eu te pergunto isso, Gabriel? Porque não é raro a gente escutar, por exemplo, pessoas conversando. Isso eu digo porque já aconteceu nas minhas rodas de amizade. Aí, por exemplo, eu estou interessada no Gabriel. Quero saber como é que é a vida dele, se ele é disponível, se ele não é. Aí vou pesquisar a vida dele. E aí, costumeiramente, as pessoas falam assim, vou dar uma stalkeada. Né? Essa coisa de dar uma stalkeada é remetendo ao stalking? Ou as pessoas... Será que as pessoas têm dimensão quando elas fazem essa referência do que é o stalking, por exemplo?
Eu acho que as pessoas não têm dimensão do que é o stalking de fato. Porque stalking é meio que literalmente na tradução, perseguir. Então quando alguém fala, eu vou stalkear alguém, no sentido de eu vou procurar sobre essa pessoa, isso não é uma forma de perseguição. Você está indo descobrir informações que são públicas a respeito de alguém que você tem interesse. Agora, se você, sei lá, de alguma forma consegue acesso a um sistema privado, hackeia um computador, entra no sistema da polícia para conseguir informações privilegiadas sobre alguém, aí nós temos a prática de stalking, porque você está procurando invadir a privacidade dessa pessoa. Voltando ao que eu falei, colocar a sua presença de forma forçada na vida daquela pessoa. Então eu não acho que as pessoas tenham noção do que é stalking, até porque no Brasil, por mais que a prática tenha sido criminalizada, tipificada só em 2021, ainda hoje eu acho que as pessoas não sabem que são vítimas de stalking. Quando elas são vítimas de stalking? Justamente porque não se fala a respeito. E o senso comum, voltando agora um pouco à cultura, a gente confunde a perseguição com demonstração de amor. E eu acho que isso é um erro muito perigoso, porque a perseguição não é uma demonstração de amor, é uma demonstração de posse. Eu estou te perseguindo porque você é meu. E posse não é amor. E a partir do momento que você é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive atentar contra a vida? Inclusive atentar contra a vida. Não à toa nós temos estatísticas altíssimas de mulheres que são vítimas de maridos que são stalkers. E isso que eu queria te perguntar, Gabriel, a gente conversava um pouquinho antes de começar a nossa conversa efetivamente, e eu te questionava o que levou o Brasil a tipificar o stalking como crime lá no ano de 2021. Nós tivemos um caso pontual que foi muito emblemático, ou isso vem justamente disso que você está pontuando pra gente, de que culturalmente a gente tem uma predominância dessa perseguição, mas nem se dá conta disso? Então, não existem casos emblemáticos de stalking na história do Brasil, como existe na história de qualquer país. Mas no Brasil, a tipificação do crime, ela foi muito mais o produto de uma luta política do que o resultado de um caso emblemático em si. Nós temos, felizmente, no Brasil, uma cultura muito forte de luta por direitos das mulheres. E a Lei Maria da Penha, ela tem uma série de tipificações de práticas para proteger as mulheres de violência tanto marital quanto perpetrada por outros homens. Mas a prática do stalking em si não estava inserida dentro dessa lei, porque a gente não falava sobre stalking lá nos anos 2000, que foi quando surgiu a Lei Maria da Penha. Então o que rolava? Muitos homens praticavam stalking, as mulheres tentavam registrar BO, procuravam o poder público por proteção e eram recebidas com uma negativa, porque o poder público não pode agir, o juiz não pode decidir sobre uma coisa que não tem tipificação. Então houve um movimento para a gente inserir a prática do stalking no rol de violências de gênero. Então no Brasil, a lei de stalking, por mais que ela não seja específica para vítimas do gênero feminino, ela foi pensada como uma adição às leis de proteção às mulheres. E aí nós chegamos à tipificação da prática de stalking, para que as mulheres possam, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, possam procurar o poder público por proteção, para que medidas sejam tomadas. Existe um outro produto, assim, digamos, que é uma série que foi disponibilizada no streaming, que fala justamente do stalking, exemplifica isso, num caso até que foi baseado em fatos reais, né, de uma mulher que passa a stalkear um rapaz que ela encontra num bar, e por fim você percebe na série que aquela prática, ela de alguma maneira se conecta com um trauma de infância que aquela mulher sofreu, né? A gente pode dizer que existe uma relação entre o stalker e algum fato traumático que ele possa ter vivenciado? Pode ser que exista. Aí a gente precisa analisar caso por caso. Mas isso não é um padrão? Não é um padrão, de forma alguma. Pode ser que exista, como no caso da série, mas em geral existem outros fatores que são mais predominantes nos casos que a gente tem registrados de stalking.
Como, por exemplo? Violência de gênero, a sensação de posse, a predominância de transtornos mentais. Existe um caso, inclusive até relativamente famoso na internet, de uma mulher, ela é conhecida como a menina, a gente não usa o nome dela, e ela é uma stalker, só que ela também tem transtornos mentais, então ela é inofensiva. Ela stalkeia, tipo, personagens públicos, um governador, e ela faz ameaças, enfim, faz um monte de coisa que a gente sabe que não vai rolar. Mas no caso dela, o stalking é meramente fruto de um transtorno mental. Em casos como esse, a gente não quer que uma pessoa dessa vá presa, a gente quer que ela procure tratamento. Você falou pra gente sobre essa questão de ameaçar, né? A gente pode dizer que o stalking, além de ser essa presença forçosa que você pontuou pra gente antes, ele traz outras características como esse pico, assim, digamos, que é ameaçar a vida do outro, que configuram essa prática. Eu queria que a gente pudesse destrinchar um pouquinho mais, Gabriel, se possível, né? O que pode estar relacionado aí como comportamento que vai me trazer ao stalking? O pico, eu acho que seria o atentado à vida da vítima, mas destrinchando uma série de comportamentos, a gente pode começar falando pela tentativa de controle social da vítima. O que isso quer dizer? O stalker, quando ele age por malícia, então aqui a gente não está falando de pessoas com transtorno mental. Quando o stalker age por malícia, ele começa tentando controlar o círculo social da vítima que ele está perseguindo. Em que sentido? Isolando ela da rede de apoio, removendo ela de círculos sociais que ela frequentava, porque quando uma pessoa está isolada socialmente, é muito mais fácil que ela seja manipulada. Ela não tem a quem recorrer. Então, assim, eu acho que a gente começa por esse isolamento social e depois parte para o controle. Então, controlar a mídia social, ter acesso irrestrito a todas as redes sociais, as formas de contato, e-mail, rede social, enfim, para exercer controle, dizer com quem a pessoa pode ou não pode se relacionar, pode ou não pode conversar minimamente. Isso aí a gente já está indo para uma escalada. E aí, depois dessa forma de controle e de controlar a vida social da vítima, a gente chega na manipulação. Porque, veja só, a minha presença forçosa na sua vida, ela vai causar impactos. Então, o que eu faço? Eu manipulo a forma como você enxerga os fatos para que esses impactos sejam reduzidos ou vistos de forma positiva. Então, eu estou em todos os ambientes com você, você só sai comigo. Eu vou te dizer que isso é uma demonstração de amor. Eu não te abandono. Tá vendo como eu estou com você, independente do que aconteça? E, de repente, eu vou transformando a forma como essa vítima está enxergando a própria realidade, ao ponto onde ela não percebe mais o que está rolando. E aí, por fim, quando essa vítima tenta fugir de fato, ou descobre que não está curtindo muito o que está rolando, aí a gente chega aos atentados. Então existe toda essa série de comportamentos que precedem um atentado à vida em geral. Existe uma tentativa nesse caminho também de tentar desqualificar a vítima, no sentido de trazer informações contra ela ou tentar fazer com que ela se sinta ridicularizada. Isso eu estou te questionando justamente pelo que eu pude acompanhar da série, né? Chega num momento assim que eles estão envolvidos e ele diz a ela: olha, não é isso, acho que você me interpretou mal, e ela passa a ridicularizá-lo e a atacá-lo verbalmente para as pessoas que são do entorno dele, né? Tem essa característica também? Nossa, tem demais. Inclusive, esse é um dos aspectos mais interessantes, tanto da série quanto do fenômeno de ser vítima de stalking, que é o que a gente chama de vítima ideal. O que é uma vítima ideal? Aquela vítima que a gente pensa, coitada, ela não fez nada de errado, ela não fez absolutamente nada repreensível e está sendo vítima de algo horrível. Essa é a vítima ideal. Mas existe uma vítima ideal na realidade? Muito provavelmente não. Existe alguém que seja tão perfeito e digno, a Madre Teresa de Calcutá encarnada na Terra, para ser vítima de um crime? É muito difícil que isso aconteça.
E como não existe uma vítima ideal, e isso é uma coisa que a série aborda de forma muito incrível, a gente passa a pensar, putz, então eu mereço tudo que está rolando aqui. Porque as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas ações questionáveis, então justificam o que essa pessoa está fazendo comigo. E uma pessoa que pratica stalking de maneira maliciosa, ela tem consciência de que essa forma de pensar existe. Então ela começa a usar essa mentalidade a seu favor. Que também não deixa de ser uma forma de manipulação, né? É uma forma de violência, inclusive, de violência psicológica. Sim. E isso distorce completamente a visão que a pessoa tem de si mesma. No caso da série, inclusive o ator principal é justamente a pessoa que foi vítima da Marta, ela passa a usar a própria sexualidade dele contra ele. Olha só, você não é homem o bastante porque você não quer a mim. Se você fosse homem o bastante, você iria querer estar comigo porque sou uma mulher. Então você não é hétero, você não é o machão. Isso é violência psicológica também, que é perpetrada nesse tipo de categoria de stalking que a gente está falando aqui. Eu te perguntava se existe prevalência entre vítimas de stalking, né? Você me dizia assim, é complexo, mas a gente pode explicar isso por conta da cultura que ainda prevalece na nossa sociedade. Queria que você falasse um pouco mais disso. Por que, por exemplo, é mais fácil uma mulher se ver vítima de stalking do que um homem se enxergar como vítima de stalking? Então, adoro essa discussão justamente pela profundidade que ela tem. O stalking, em geral, ele estabelece, assim, quando a gente pensa em relações onde está rolando stalking, uma relação de poder entre o stalker, que está em cima, e a vítima, que está embaixo. Ela está sofrendo com o que a pessoa que está verticalmente acima dela está fazendo. Pode até ser que o homem esteja sofrendo. E aí a gente vai falar de um sofrimento psicológico silencioso, porque ele não pode reclamar. As pessoas em volta dele vão ridicularizá-lo se ele reclama. Como assim? Você é homem, tem uma mulher te perseguindo. E você está achando ruim? E você está achando ruim? Exatamente. Então existe esse desestímulo à notificação judicial, por exemplo. E é por isso que nós temos mulheres notificando muito mais, pedindo mais ajuda do poder público do que homens. Para a gente finalizar, Gabriel, queria que nesse frigir de tudo que a gente conversou, você direcionasse as pessoas que estão assistindo a gente para dizer assim, olha, acenda o seu sinal de alerta quando acontecer isso, busque auxílio, denuncie, né, para que as pessoas tenham muito claro, como a gente está falando, os homens têm mais dificuldade, as mulheres acabam sendo, de alguma forma, julgadas quando vão levar esse caso ao conhecimento das autoridades. Então, assim, que a gente saiba mais ou menos como que a gente deve se portar quando se vê enredado numa situação dessa. A coisa primordial primeiro, busque a sua rede de apoio, porque uma vítima de stalking, ela é retirada da sua rede de apoio. Então, procure reestabelecer essa rede de apoio. Amigos, parentes, pessoas de confiança para você. Se você se vê sendo vítima de um stalker, procure essas pessoas. Segunda coisa busque o poder público. Nós temos delegacias especializadas hoje em dia que podem ajudar. Em Cuiabá, pelo menos, nós temos a Patrulha da Penha, que inclusive é comandada por uma coronel mulher. Ela pode ajudar nesses casos. A Defensoria Pública tem o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM, e ela pode ajudar nesses casos. O Ministério Público tem as suas comissões especializadas em violência de gênero, que também atuam nesses casos. No caso de homens que queiram denunciar, busquem as delegacias especializadas em violência. Eles vão te ajudar. O mais importante é não sofrer sozinho, é não guardar para si e pensar que você merece o que está rolando, porque isso é exatamente o que vai garantir que você permaneça naquela posição. E é exatamente isso que a pessoa que está provendo essa violência contra você quer que aconteça. Então, não ficar calado é a melhor coisa que você pode fazer por você se você quer sair dessa posição, por mais difícil que seja. Esse é o principal caminho. A gente pode dizer assim, qual é o impacto para uma pessoa que passou pelo stalking, né? De que maneira isso abala,
por exemplo, o psicológico dessa pessoa e quão difícil é se restabelecer depois de se ver enredado numa situação dessa? Os impactos são incontáveis, porque quando uma pessoa ela é vítima de stalking, em especial por uma relação já estabelecida, então eu me relacionei com o meu stalker antes de descobrir o que ele faria comigo, é muito difícil para mim, depois de superar essa situação, estabelecer vínculos verdadeiros em outras relações, porque isso requer confiança, requer respeito mútuo, requer um monte de coisas que foram quebradas na minha relação anterior e que eu aprendi que representam um perigo para mim. Então, como eu vou me relacionar profundamente e genuinamente com outras pessoas se eu aprendi que essas coisas são sinais de alerta para mim? Então, é um trabalho de anos aí para que a gente desassocie esses elementos que são importantes em qualquer relação genuína dos sinais de alerta que vieram da relação anterior com o stalker. Acho que esse é o principal dano que esse tipo de relação causa a alguém. Para além do óbvio, né, que são as situações de ansiedade generalizada em qualquer espaço onde você acha que pode estar exposta ou exposto ao seu stalker. É muito comum em vítimas de stalking a gente perceber que eles desenvolvem transtornos generalizados de ansiedade. Porque a mera ideia de estar em um ambiente aberto, por exemplo, causa pânico. Essa pessoa pode estar me perseguindo aqui e eu não tenho como me esconder aqui. Então esses são os principais sinais assim, que a gente tenta superar no pós essa relação. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Um banho de cachoeira tem respostas que o ser humano ainda nem aprendeu a perguntar. Quem aí concorda com essa afirmação? Correto ou não, a cachoeira reserva seus encantos e desfrutar de um momento em suas águas abundantes traz leveza para os dias vindouros. E para quem é fã de Chapada dos Guimarães, separamos 2 destinos turísticos de fácil acesso. Vamos lá? Nossa primeira parada é a Cachoeira do Marimbondo. Distante cerca de 6 quilômetros do centro de Chapada dos Guimarães, o local está aberto ao público há cerca de 12 anos. Antes de chegar até o rio, a trilha é curta, 300 metros, o que torna o atrativo bastante acessível. O turista tem a possibilidade de observar no caminho um paredão com uma pequena queda d'água, um visual de encher os olhos. Nessa época, a pessoa costuma até beber essa água aqui, né? Ela vem filtrando, O terreno é arenoso, A maioria da região aqui é arenito, Então a água vai entrando no solo e vai filtrando. Então. Estar na Cachoeira do Marimbondo permite uma experiência sensorial. Ao parar em frente à queda d'água de 25 metros, é possível sentir o vento gerado pelo deslocamento da água na descida. Além da pele, as folhas também denunciam a presença do vento. O local mais fundo do atrativo tem aproximadamente 2 metros de profundidade e a temperatura da água é de 26 graus, ideal para espantar o calor. O sol incide diretamente na cachoeira apenas ao meio-dia. Além do banho e contemplação, a Marimbondo já foi utilizada para a prática de esporte de aventura. Antigamente o pessoal praticava rapel aqui, Acho que é uma das poucas que permite a prática de rapel na Chapada por ser a rocha de arenito, frágil, E aqui acho que eles amarravam as cordas aqui nas árvores aí para apoio, O atrativo turístico está aberto todos os dias da semana, das 8 da manhã às 5 da tarde. O destino é bastante requisitado por famílias. A cachoeira está próxima à nascente do rio, o que reduz significativamente o risco de tromba d'água no período chuvoso e garante maior pureza da água. A Cachoeira do Marimbondo leva esse nome porque a época em que começou a ser explorada turisticamente, há mais de 10 anos, o local era repleto dos animaizinhos. Mas olha, não precisa ficar preocupado. Hoje você não corre o risco de tomar uma picada. Vamos continuar a nossa caminhada pelo turismo de natureza? A cerca de 1 quilômetro da Cachoeira do Marimbondo está uma outra cachoeira de tirar o fôlego,
a da Geladeira. O rio que a forma é o Pindaival. A exploração do ponto turístico teve início em 2009. Seu Valdecir é o responsável técnico pela fazenda onde a cachoeira está localizada e participou do processo de abertura do atrativo. Ele conta um pouco mais do poder curador que o contato com a natureza proporciona. A gente está aqui para receber todo mundo bem, né? Até aqueles que estão desestressados, porque faz parte da cidade grande, né? Então faz parte. Aí chega aqui nessa natureza aqui, tudo calminho, tudo tranquilo. Aí sai daqui uma beleza. Ao todo, a propriedade conta com 7 cachoeiras, mas apenas a da Geladeira é explorada comercialmente. A caminhada para chegar ao ponto desejado é de 600 metros e leva cerca de 15 minutos. É considerado uma trilha de difícil acesso e indicada para quem gosta de aventura. A gente costuma até brincar com os turistas que são 600 metros para ir, 2 quilômetros para voltar. Que essa é a sensação que você sente de subida na volta, né? Tem que ter força nas pernas, tem que caminhar um pouco bem. Mas nós já recebemos deficientes físicos, deficientes auditivos, como também deficientes visuais, que não é fácil, a gente sempre orienta pelo fato de ser bastante subida na volta, que são 400 metros, né, e degraus, e por ser vegetação natural, então tem que ter muito cuidado, que tem lugares um pouco mais altos, que se qualquer escorregão pode cair, pode se machucar, como qualquer trilha que tem que ter bastante atenção, né? Então a gente sempre orienta na entrada, na chegada, que requer uma atenção maior e tempo. Tem que vir com tempo, tranquilidade, até mesmo para aproveitar o lugar. A cachoeira tem 22 metros de queda e 5 metros de profundidade. Foi batizada de Geladeira pela sensação que o corpo experimenta ao mergulhar. Como a caminhada exige, o corpo fica quente e sente a água ainda mais fria ao adentrar no rio. Dizem que tem a Cachoeira do Friso mais gelada que essa aqui, na mesma região aqui, né? É o mesmo rio da Cachoeira do Marimbondo, né? Parece que é Pindaival o nome do rio, né? E a característica dela é a altura e a profundidade, é bem funda também. Os empresários de São Paulo, Iago e Iana, não perderam a oportunidade de aproveitar a Cachoeira da Geladeira. Muito linda, eu gostei que é bem preservada aqui, os donos do lugar cuidam bastante, tem pouco lixo, assim, é bem cuidado. Um buraco, assim, abraça a gente, o paredão é maravilhoso, ela é bem profunda, assim, para nadar, uma delícia. É magnífico para descansar, para relaxar e sair com uma energia muito boa do lugar. O avanço tecnológico traz consigo um problema que vai parar na área da saúde, o sedentarismo. O público infantil tem sido vítima dessa condição, desenvolvendo cada vez mais cedo casos de hipertensão, diabetes e obesidade. O sedentarismo infantil tem se manifestado nos dias de hoje com um aumento na incidência de doenças cada vez mais precoces na população, como a hipertensão, diabetes e demais doenças relacionadas ao estilo de vida, além do aumento de obesidade na população infantil e de adolescentes. O estilo de vida nos últimos tempos, que chamamos de ocidentalização, foi direcionado esse investimento relacionado à tecnologia e aí acesso a telas, imagens e dispositivos que acabam fazendo com que a criança não tenha um gasto calórico, é um dos maiores contribuidores desse sedentarismo que a gente está vendo hoje, tanto na infância quanto na adolescência. Além disso, tem também o fato de facilidade de acesso à informação, então tudo se consegue com muita facilidade, muito rápido, diferente de antigamente, por exemplo, que você teria que ir na feira comprar um alimento para casa, ou então você teria que gastar o seu tempo, passar o tempo junto com os seus amigos de mesma idade andando de bicicleta, jogando futebol. Então, essas mudanças contribuíram para o cenário que a gente vê hoje de sedentarismo. A infância é a fase que se desenvolve habilidades cognitivas e físicas para o resto da vida. E a partir do momento que se perde essa prática neste período, acaba sendo prejudicial na vida adulta. Os prejuízos que ela podem ter é perder essa janela que a gente chama de lastro de desenvolvimento. Então, esse período da infância e da adolescência, ele é uma janela para que
a criança e o adolescente se desenvolva tanto em termos físicos quanto fisiológicos, de acordo com o potencial que ele pode atingir na vida adulta. Porém, se isso não é feito no momento de desenvolvimento, que é a infância e a adolescência, se perde essa janela de oportunidade. E não é que é impossível conseguir na vida adulta, mas acaba sendo muito mais difícil. Então o prejuízo é justamente essa criança não conseguir atingir esse potencial como adulto, seja físico, seja fisiológico, e hoje em dia já estamos falando inclusive de cognitivo, que é a parte de questão de raciocínio, inteligência, memória, concentração e por aí vai. Um alerta para os pais e familiares. De acordo com informações da OMS, o sedentarismo infantil é um problema crescente. Considera-se sedentária uma criança na faixa etária entre 6 e 17 anos que pratique menos de 150 minutos de atividades físicas por semana regularmente. Existem várias formas de classificação. A gente segue, eu particularmente sigo uma da OMS, que ela quantifica número de horas de atividade física que devem ser executadas. Então a gente está falando de 150 minutos na semana, mesclando atividade de força com atividade aeróbica, então tem que ser os dois, pelo menos ali de 3 a 4 vezes na semana, no mínimo 3 a 4 vezes da semana, certo? Então isso, a gente tem um parâmetro concreto para falar sedentarismo. Existem outras formas de classificar, mas assim a gente consegue fazer um checklist para que essa criança, a partir desses números, não só as crianças, mas como também adultos, idosos, comecem a ter os benefícios da atividade física. É importante, nessa questão de sedentarismo, nessa fase a gente tem aquela frase a palavra convence, o exemplo arrasta. Então não adianta nada a gente exigir dentro do ambiente que a criança vive, do que o adolescente vive, que não seja sedentário, se dentro de casa tem um núcleo familiar que é sedentário. Então, como que um pai e uma mãe vai exigir se também está incluído nesse contexto de sedentarismo? Dos palcos para a Avenida Getúlio Vargas, integrante da lendária Banda de Lambadão estilo Pop-Som, hoje se dedica à comercialização de churros num dos carrinhos mais frequentados da região central de Cuiabá. Quem passa pela Avenida Presidente Getúlio Vargas, na altura da loja Riachuelo, mal sabe que logo ali no carrinho de churros mais frequentado da região se encontra um artista que agitou as noites cuiabanas com o lendário lambadão da banda estilo Pop-Som. Hoje, longe dos palcos, como prefere ser chamado, leva uma vida mais sossegada. Graças a Deus foi muito bom esse período, 2002, 2003, 2004, que a banda foi algo assim que eu não imaginava, né? Tomou uma proporção bem grande mesmo, e eu fico feliz de ouvir das pessoas que a banda marcou vida, marcou geração, marcou crescimento de várias pessoas. Muitas pessoas hoje estão na música, dizem eles, né, que foi através do estilo Pop-Som. Então eu fico muito feliz de ter feito parte desse projeto aí que deixou uma marca muito gratificante no coração de muitas pessoas e no meu coração também. Após sua profissão como motorista de ônibus, ele resolveu partir para a venda de churros. Para mim, aceitar a vida que eu vivia até aquele momento que eu não tinha mais, eu tinha que me aceitar. Eu tinha vergonha de andar de ônibus porque eu era um tô. Então, eu falava, mas poxa, eu era um tô. Então aquele processo para mim me aceitar a forma que eu estava no momento. Eu já não era mais o tô, eu era apenas o José que deu origem ao tô. Então, aí foi muito difícil. Aí, daí para lá eu passei por banda dos amigos, né, me ajudou um pouco. Eu sou grato ao Cecílio pela oportunidade que ele me deu. Depois disso, eu fui para
Banda Sensação, aí eu fui para Mega Som, e aí até chegar ao Banda Elos, que foi a minha última banda, assim, né? Até eu desisti mesmo. Mas não foi fácil, falar pra você, até eu chegar aqui no carrinho aqui, foi um processo muito doloroso. Apesar da saudade e do orgulho de ter feito parte desta época de ouro do Lambadão, Tô ainda é reconhecido pelos fãs que o param na rua para cumprimentá-lo, tirar foto e até mesmo cantar trechos das músicas que fizeram sucesso. Então, é aqui, como você vê, centro, né? O centro de tudo. Então, aqui é onde as pessoas se encontram, né? De todos os lugares de Cuiabá, de Mato Grosso. Então, com certeza, quando se encontram essas pessoas, eles me reconhecem, eles sempre estão lembrando de alguma coisa, pedem para me fazer uma palhinha, né? A foto é inevitável, todo momento tem pessoas que reconhecem e vêm aqui tirar foto, vêm pedir para a gente fazer uma palhinha. Então eu sou grato hoje, eu sou feliz hoje com o que tenho no momento. Eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que foi a banda, tudo que ele me trouxe, né? O reconhecimento que ele me trouxe. E hoje eu sou grato por essas pessoas virem aqui, né? E ter a oportunidade, né? De conhecer essas pessoas que antes eu não tinha essa oportunidade de conhecer, né, sempre nos palcos ou geralmente você não consegue ver todo mundo. E hoje você vê muitas pessoas que passam por aqui que eu acompanhava você em todos os momentos, mas assim, para mim lembrar dela é difícil. Mas hoje ela consegue chegar aqui, a gente conversa, a gente troca figurinhas e é muito gratificante isso. Pesquisa realizada pelo Sebrae Mato Grosso mostra que 46% dos pequenos negócios do estado praticam ações sustentáveis, seguindo o que recomenda o ESG, conjunto de critérios que avalia o desempenho das empresas em relação à sustentabilidade, governança e responsabilidade social. Cecília Viveiros é engenheira química e desenvolve sabonetes, hidratantes, shampoos, óleos, entre vários outros produtos naturais, veganos e hipoalergênicos de forma artesanal, trabalhando com a sustentabilidade. Sou engenheira química, criei a Natureza Raiz cosméticos naturais, veganos, e tudo começou por conta de um problema meu. Comecei a suar muito nas axilas, por conta da carga emocional da faculdade, e aí comecei a pesquisar artigo científico, desenvolvi o desodorante, comecei a usar, deu super certo. Depois de um tempo veio o meu TCC, e o tema foi sobre o desenvolvimento de cosméticos naturais, e eu apresentei a formulação tanto do desodorante quanto do shampoo sólido, que eu já estava super envolvida com esse tema. E aí fiz um kit para os professores, para eles conhecerem o nosso trabalho, gostaram muito, deram um feedback na hora da apresentação, inclusive, e isso impulsionou para que eu começasse a empreender na área da cosmetologia natural. E os extratos, vários dos extratos, vêm de extrativismo sustentável e rastreável da Amazônia. Nós trabalhamos com bioativos amazônicos, então a gente incentiva a preservação da floresta em pé. Nós temos, na verdade, o selo Eu Reciclo, que é um selo de compensação ambiental. E também aplicamos a logística reversa, que é receber os vidros dos nossos clientes quando o produto acaba e a gente dá um desconto na próxima compra, e também reutilizamos essas embalagens. Apesar do mercado ser cada dia mais competitivo, priorizar a qualidade dos produtos e projetar com foco na sustentabilidade é a melhor estratégia a ser dotada. Tem crescido cada vez mais, não só os cosméticos, mas principalmente os cosméticos naturais e veganos. E por que vegano? Vegano quer dizer que não tem nada de origem animal. E não é necessário ter nada de origem animal. E os nossos produtos, além de veganos, são também naturais. E o que acontece? Pode acontecer de algumas marcas que falam que os produtos são veganos, eles são veganos. Só que às vezes as pessoas confundem com ser natural. E ser vegano, como eu disse, é não ter nada de origem animal, mas pode ter matérias-primas que são potencialmente até comprovadamente nocivas para o nosso corpo e para o planeta, e ainda assim são veganos. Então, assim, para quem se preocupa, ser vegano e natural é uma ótima opção. Sustentabilidade é muito importante, mas ela está tendo cada vez mais visibilidade. As pessoas estão cada vez mais conscientes do que usar, do que comprar, do que apoiar, e isso faz toda a diferença. Empreender de forma sustentável não apenas confere a credibilidade aos negócios,
mas também segue as recomendações do ESG. A sigla ESG significa o E é ambiental, o S social e o G de governança. É uma sigla que vem dizer, para o mundo empresarial quais são as boas práticas que as empresas precisam ter e adotar dentro desses 3 eixos, do eixo ambiental, do eixo social e de governança. O ESG ele surgiu para incentivar que as empresas apliquem essas boas práticas, estimulando a melhoria da gestão e melhorando a perenidade do negócio, porque ela trabalha na gestão de risco. O ESG ele veio muito com esse escopo, trabalhar práticas de sustentabilidade que agreguem valor ao negócio, melhorando sua gestão e sua responsabilidade no E, no S e no G, no ambiental, no social e no de governança, e com isso ressignifica todo o seu modelo de gestão, o seu posicionamento de mercado, contribuindo para que essa empresa seja madura no seu processo e também tenha perenidade, porque ela reduz riscos quando aplica as boas práticas. Nosso tempo juntos chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até agora. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Tenha um excelente fim de semana, a gente volta sexta que vem trazendo muito mais informação para você e eu espero contar mais uma vez com a sua companhia. Um beijo e até lá!